Vamos falar do Rio Muriaé, em Itaperuna, que transbordou na madrugada de hoje. E toda essa água, ela vai desaguar no Rio Paraíba do Sul, em Campos. Por isso que a gente já vai conversar com o Granger Ferreira, que ele vai trazer esses detalhes pra gente. É importante falar sobre isso, hein, Granger? Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia a todos que acompanham o Balanço Geral. Sim, é importante. Nós estamos, inclusive, há uma semana falando das fortes chuvas que atingem os municípios da região. E, claro, municípios que são cortados por muitos rios e todos eles acabam desembocando, vamos dizer assim, os seus afluentes aqui no Rio Paraíba do Sul. E esse é o cenário que nós temos agora com as imagens do André Castelós, do Cais da Lapa, que comumente tem as suas pedras grandes, à mostra, só que hoje não. Hoje o rio ganhou um espelho d'água maior, avançou. E isso em decorrência dessas chuvas também nos municípios da Zona da Mata Mineira. Nas últimas horas, Ana, entre eles a cidade de Muriaé, que registrou um grande acumulado de chuvas na noite de segunda-feira. E toda esta água chegou com intensidade em Itaperuna através do rio Muriaé e atingiu a cota uma cota alta de metros, né? E acabou com a inundação atingindo o município a 4 metros, que é a cota de inundação, por isso ultrapassou essa medida. Com isso, a água já começou a jogar para fora, né, das ruas Beira Rio, considerada a parte mais baixa de Itaperuna, e nas últimas horas o rio estabilizou. Mas a previsão é de continuar subindo, uma vez que o rio Muriaé ainda recebe águas dos rios Glória e Preto, localizado na Zona da Mata Mineira. Toda esta água deságua aqui, no Rio Paraíba do Sul, em Campos, que atingiu a cota de atenção com 8 metros e 72 centímetros nas primeiras horas da manhã de hoje, onde ainda dava para estacionar, até então dava para estacionar aqui no Cais da Lapa. Mas hoje o cais está 100% tomado pelas águas do rio e a tendência é de que o nível continue subindo. Eu vou aproveitar para mostrar uma situação para quem lembra bem o cenário, porque quando a água toma assim, a gente não tem noção. André, por favor, mostre lá aquele direcionamento ali das árvores. O direcionamento dessas árvores, elas estão no nível do cais. Só para ter uma ideia, a nossa repórter Letícia Antunes esteve na semana passada fazendo o Vivo Daqui. Se ela ali estivesse, estaria com água acima da cintura. Essa é a realidade da quantidade d'água que a gente já vem tendo e recebendo aqui no Cais da Lapa. Então esse volume vai aumentando, não está com a mesma força de ontem, quando mostrávamos no balanço geral, ou seja, há uma retenção da maré para que esse fluxo possa estar ocorrendo e a gente percebe já alguns galhos, alguma vegetação já boiando, e isso indica que essa força das águas já começa a retirar ali aquela mata ciliar, a mata de vegetação às margens e infelizmente também trazendo muito lixo. Mas quando a gente começa a acompanhar galhos e vegetação boiando, como a gente acompanha esse pedaço aqui já na parte alta do Cais da Lapa, é sinal de que o rio ainda deve subir um pouco mais, pelo menos por esse período. É importante lembrar que o rio estava no início a 4 metros e pouco, ou seja, dobrou o seu volume d'água nos últimos dias em decorrência dessas chuvas. Se o Rio Paraíba do Sul tivesse no nível de antigamente 6 metros, 7 metros, que era o nível dele normalmente, provavelmente Campos teria problemas aí com o transbordar. Por enquanto a Defesa Civil descarta, mas continua acompanhando por conta das possibilidades de chuva, principalmente na Zona da Mata Mineira. Ana. Granger, maravilha, hein? Então vamos fazer o seguinte, vamos ver uma reportagem exatamente sobre esse ponto que você está falando, dessa preocupação, dessa cota de atenção, dessa cota de transbordamento, como é que está a situação agora? Inclusive reportagem sua que a gente vai falar. Vamos acompanhar agora o que a Defesa Civil de Campos está fazendo em relação, daqui a pouquinho a gente volta com você, Granger, em relação ao monitoramento do Rio Paraíba do Sul, por conta justamente das fortes chuvas, não só em Campos, mas também em outros municípios. O nível aumentou, a gente ouviu aí o Granger falar, essa água cobriu parte do Cais da Lapa e a gente vai acompanhar agora e vai entender melhor como é que está a situação hoje. O nível subiu, chegando a 8 metros e 38 centímetros, e a água cobriu parte do Cais da Lapa. Aqui é final de linha. Nosso Rio Paraíba do Sul está sendo monitorado a todo momento. Eu sei que para muitos ver essa oscilação, porque nós estávamos com uma cota de 4,60 e hoje estamos numa cota de 8,38.
Então, mas para quem sempre soube que o Rio Paraíba, a cota dele normal era entre 6 e 7. Então, nós estamos monitorando, não há preocupação. Em períodos chuvosos, o nível do Rio Paraíba do Sul pode subir de forma rápida e significativa. Isso ocorre não apenas pelo volume de chuva e seus impactos no leito principal, mas, sobretudo, pela resposta hidrológica de todos os rios afluentes e subbacias que drenam a água para o rio principal e amplificam as vazões. Recebemos a informação que os reservatórios paulistas e os reservatórios do Paraíba do Sul estavam numa situação abaixo da observada em 2024. Isso acendeu um alerta, uma leve preocupação, e isso gerou um acompanhamento mais assíduo para que houvesse ou não a recuperação desses reservatórios. O Rio Paraíba do Sul percorre cerca de 1.137 quilômetros pelos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro e recebe água de diversos afluentes importantes, entre eles os rios Pomba, Muriaé, Paraibuna, Rio Jaguari e o Rio Piabanha, além de córregos menores. Esses cursos de água espalhados por uma grande área de mais de 56 mil quilômetros quadrados formam uma rede que drena a água da chuva para o rio principal. Infelizmente, a chuva não está ocorrendo nos lugares certos, ou seja, nos locais onde propiciam a recuperação dos reservatórios, tanto o Cantareira quanto os reservatórios da Bacia do Paraíba do Sul. Então, os reservatórios melhoraram, mas a gente não sabe se eles vão recuperar na sua plenitude. Durante eventos de chuva intensa, a precipitação em trechos mais altos ou distantes da bacia não é sentida imediatamente nas cidades ao longo do Paraíba do Sul. Ela cai nas cabeceiras dos afluentes e então corre por quilômetros em direção ao rio. Chega dias depois e soma ao volume total de água no leito principal. E a cota mais arriscada aqui para nós, que começa a trazer algumas sequelas, é na cota de 10,40. Quando a gente vê a água do Rio Paraíba sair pelos bueiros em alguns pontos do nosso município. Então, por conta disso e com a análise que a gente tem constante, nós verificamos que, nesse momento, a população não estará passando por esse tipo de transtorno, de ver essa elevação tão rápida do Rio Paraíba. Célio é pescador e avalia a situação do Rio Paraíba do Sul nos últimos dias. Está pouquinho, está enchendo, mas está devagarzinho, enche, baixa, mas a tendência é subir. É bom para o pescador, para o defeso também, melhor aí. Morador à margem do rio há décadas, Alex não se preocupa com qualquer possibilidade de enchente neste momento. Com certeza não. O período de cheia vem de agora, de janeiro a fevereiro. Pelo nível que se encontra o rio, até a régua que tem há muitos anos ali, não demonstra preocupação aqui para a região nossa ainda não. Ainda não, mas depende muito das chuvas que vão ter lá para o Triângulo Mineiro para descer água para cá. Em São Paulo também. A água, que atinge áreas mais altas ou distantes, precisa de tempo para atingir o rio principal, gerando picos em ondas sucessivas de vazão ao longo do tempo. Nós estamos observando essa variação climática, de uma maneira geral, no Brasil. Nós estamos, no Brasil e no mundo, o que nós verificamos hoje é a forma, como ela está sendo manifestada. Nós temos hoje uma variação de grandes acumulados num curto espaço de tempo. Aquilo que nós víamos, essas chuvas convectivas, por exemplo, essas zonas de convergência, se formam em novembro. Normalmente, nós tivemos a nossa primeira zona de convergência já em janeiro. Especialistas também se preocupam com a instabilidade climática. A estação de Campos, a vazão do Paraíba aqui em Campos, mostrou que foi os piores níveis de vazão e cota em dezembro e janeiro. Ou seja, dezembro de 2025, janeiro de 2026, foi as piores vazões da história do Paraíba do Sul aqui em Campos. Pesquisas hidrológicas mostram que a variabilidade pluviométrica da bacia do Paraíba do Sul é complexa, com previsão de extremos tanto de seca quanto de chuva intensa ao longo de décadas. Então, o que a gente tem que estar o tempo todo focado são nesses dados e a área onde está sendo atingida. Essas áreas que foram atingidas, o que nós observamos foi a elevação da cota. É claro que para Ururaí, a elevação da cota dali da Lagoa de Cima chama atenção para nós. Nós já temos que estar focado nessa questão, mas como agora nós já temos também a certeza de que nós não teremos grandes acumulados, então a tendência é se normalizar.
Tomara que essas chuvas persistam e consigamos recuperar os reservatórios e aí sim nós possamos passar um inverno tranquilo. Por que é importante recuperar o reservatório? Lá está a cisterna, lá onde é guardadas as águas. Essas águas vão alimentar os cursos dos rios para abastecer Rio de Janeiro e até aqui o Baixo Paraíba do Sul, São João da Barra, durante o período de inverno. Se os reservatórios não se recuperarem, pode vir o rio ficar cada vez mais baixo no período de inverno, que todo ano é de pouca chuva.